boa noite. Hoje nós estamos aqui reunidos para a aula sobre a importância do genograma na mediação familiar, principalmente na mediação familiar sistêmica. O MIT sistêmico é uma aula aberta, gratuita, e que tem o apoio da Escola Superior de Advocacia, da Associação de Terapia Familiar, que é a ARTEF, da ABRATEF, que é a Associação Brasileira de Terapeutas Familiar, e do CEFAC, que é uma instituição de ensino com abordagem no pensamento sistêmico. E como o curso de mediação familiar sistêmica traz a abordagem do pensamento sistêmico, então o CEFAC está apoiando o MIT sistêmico. Hoje, a aula vai ser com a professora Marajane Loyola, que é psicóloga, psicoterapeuta sistêmica. Deixa eu ver mais, meu Deus do céu, tem tanta coisa aqui no seu currículo. Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada no currículo dela. Não ficou para... já vi aqui. Uma coisa, mediadora e conciliadora. E está, por sinal, agora trabalhando em Câmara de Mediação. Entendeu? Então, isso é muito importante, porque ela está trazendo o conhecimento do genograma, que é uma ferramenta da terapia sistêmica, que veio para mediação, com o conhecimento do que é a mediação, de uma pessoa que trabalha com mediação, que trabalha com conciliação. Então, o próximo MIT é muito interessante também, porque nós vamos abrir a primeira série de vários MITs sobre mediação familiar e pessoas com necessidades especiais. Então, no dia 31, nós vamos começar com autismo e vamos seguindo depois, não vai ser um atrás do outro para não ficar cansativo, mas nós vamos seguindo sempre uma semana sim, um mês não, a gente vai trazendo, porque nós mediadores, nós precisamos entender como lidar com a capacidade e com a rede de pertinência destas pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, vamos começar o MIT de hoje. Eu vou passar a palavra para a professora Marajane Loyola para poder iniciar a aula sobre a importância do genograma na mediação familiar. Gente, professora, nos conta um pouco da sua trajetória de vida, do seu currículo, e a sala está com você. É um prazer e uma honra muito grande estar aqui com vocês. Eu tenho uma trajetória aí com o genograma muito especial. Eu estive, inclusive, né, com a Mônica McGoldrick aqui no Brasil, quando ela lançou esse livro. Ela veio no Brasil lançar, né, o livro em 2011, no Rio de Janeiro, e foi, assim, encantador a forma como ela veio lançar, ela e o Randy Gerson e a Sueli, que é brasileira. Então, esse livro, ele é básico, ele está esgotado, mas a gente encontra ele aí em outras formas que dá para usar, né? Ele é a base, né, que a gente vai começar em nossos estudos. Então, eu comecei a estudar, inclusive, meu primeiro contato com o genograma foi esse livro em espanhol. Então, eu comecei a buscar e eu me interessei muito, porque essa história familiar, inclusive, eu comecei o meu interesse durante a minha graduação de psicologia. Eu já tinha um interesse muito grande nessa questão da árvore genealógica familiar. E como eu sou mineira, mas eu não tenho sangue mineiro, a minha mãe é piauiense e o meu pai é sergipano, eu tive que viajar várias vezes para buscar a minha história.
Então, eu me apaixonei com essa história familiar e, a partir daí, eu comecei realmente um estudo muito profundo acerca do genograma. Então, eu realmente encantei, porque a história tem tudo a ver comigo. E aí eu fui aprofundando nessa história e, assim, descobri segredos e segredos dentro da minha família, e isso me fez apaixonar mais ainda, porque eu fui descobrir, né, inclusive o curso, né, que a gente vai trabalhar aí na sexta-feira e no sábado, chama Segredos, Mitos e Lealdades. Por quê? Porque uma coisa está conectada à outra. Para a gente aprofundar no genograma, a gente vai ter que estudar um pouco, né? A questão da terapia familiar transgeracional, para a gente entender, né, a questão da transgeracionalidade. Esse livro é do Maurício Andolfi, ele lançou também aqui no Brasil, e eu estive com ele em 2019 na Itália. Ele fez um curso do self do terapeuta, inclusive, né, a Dalfa também oferece aí vários convênios, né, para o mediador, né, o self do mediador. Cuidando do Mediador. Cuidando do mediador. Não adianta a gente querer oferecer um trabalho que seja de qualidade sem cuidar do mediador. O profissional, ele precisa se olhar. Então, o nosso self, ele tem que ser olhado. Por quê? Porque quando você vai olhar a família daquelas pessoas que estão ali na nossa frente, com certeza nós vamos ter um espelho na nossa frente. O termo técnico que a gente usa na teoria sistêmica é ressonância. Então, é como se fosse um espelho mesmo, aquilo vai ressoar em mim. E, com certeza, é como se a gente estivesse vendo a nossa história. Então, para a gente não misturar as coisas, o profissional ele precisa estar preparado, e aí, metodologicamente, né, e emocionalmente, que é o trabalho do self, do terapeuta. Então, para trabalhar com genograma, nós também precisamos estar preparados emocionalmente para lidar. E a gente precisa conhecer a nossa história. Por isso que eu sempre falo, quer treinar o genograma? Comece pelo seu. Comece a buscar a sua história, né? Quem são seus avós, quem são seus tios, quem são os primos? Comece a colocar ali e vá fazendo as conexões, né? Quer dizer, você vai começar da sua base, né? Por quê? Porque quando você for fazer das pessoas que você for mediar, você já vai estar de cara trabalhando algo que você já trabalhou em você. Então, você não vai correr o risco de trazer em você emoções que você já trabalhou. Então, a melhor forma de você começar a mexer com o genograma é fazendo o seu próprio genograma. Então, esse livro da Mônica McGoldrick, ele é excelente para você começar a fazer esse trabalho. Tem textos bem básicos, né? No livro dela também, que é Mudanças no Ciclo de Vida Familiar, inclusive, tem um capítulo que chama Genetogramas, que também é a mesma coisa que genograma, que ela conta, inclusive, toda a história do Freud. E aí ela trabalha todo o genograma do Freud. É muito interessante porque vai mostrando toda a questão da evolução de como se trabalhar o genograma e trazendo esses conceitos básicos que a gente precisa aprofundar. Ô, Luana, eu posso projetar aqui? Está desabilitado. Espera aí, deixa eu ver aqui. O nome do livro é Genogramas. Esse aqui, ó. No material que eu enviei para vocês, tem essa referência, tá, gente? Para quem é aluno, na bibliografia também. A bibliografia traz esse livro. Apareceu aí para vocês? Sim. Bom, então nós vamos ver, né, a importância do genograma na mediação. E aí, assim, de uma forma bem geral, o que é um genograma, né? É um instrumento gráfico prático para mapear os padrões familiares. Ele vai fornecer uma visão geral da estrutura familiar.
Então, compreende os laços afetivos, e aí que vem a questão, positivos e negativos. Nós queremos saber tudo sobre a família. Então, quando os mediandos eles estão na nossa frente, nós vamos querer principalmente compreender qual que é o cerne do conflito que eles estão levando para a mediação. Então, não só os laços afetivos positivos, nós queremos saber os negativos também. Então, nós percebemos as interações existentes entre os membros e quem vai se definir como membros da família é a própria família. Né? A Maria José Esteves de Vasconcelos, no livro Pensamento Sistêmico, que também é um livro base da teoria sistêmica, né? Que é o pensamento sistêmico, ela fala que quem se define fazendo parte da família é a própria família. Nós temos, né, como profissionais que lidam com a família, não somos nós que definimos a família. Quem se autodefine é a própria família. Então, o genograma, ele proporciona vínculo entre mediador e os mediados. Quer dizer, imediatamente, a gente já vai ter... Só um minutinho, gente, tomar ar aqui. Imediatamente, a gente já vai ter assunto para conversar e perguntas para vincular com a família. Então, o genograma ele oferece diretamente a forma como a família se mostra nos relacionamentos. Então, nós vamos perceber principalmente como os padrões se repetem diante dos nossos olhos à medida que a gente vai fazendo as perguntas a respeito das gerações familiares. Então, aos poucos, a gente já vai percebendo como isso ocorre. Para facilitar, existe um programa, inclusive criado pela própria Mônica McGoldrick, um programa de computador que chama Genopro. Esse programa de computador, ele está gratuito hoje na internet. Às vezes ele pede lá para pagar, mas é só você desinstalar e instalar novamente, tá? E ele é super auto resolutivo. Você clica e ele vai, automaticamente, ele vai mostrando para você o que é uma família, inserir um filho, inserir um relacionamento. Ele tem todos os símbolos e ele é excelente para a gente poder trabalhar aí com a família e de uma forma bem legal. Dá para a gente, inclusive, fazer ao vivo com a família na mediação. Então, o genograma, ele fornece ao mediador a possibilidade de formulação de hipóteses provisórias de forma sensível em relação às disfunções vividas pela família no presente diante do conflito e sobre as fontes de resiliência dos membros da família. Então, nós vamos descobrir junto com a família, quais que são os pontos fortes e quais que são os pontos de dificuldades relacionais que a família apresenta. À medida que a própria família vai respondendo às nossas perguntas, ela mesma vai percebendo quais que são as dificuldades relacionais. E aí, um ponto importante que a sequência que a gente vai fazendo o genograma é em relação à questão dos ciclos de vida. Que a família ela vai passar por ciclos de vida, né, onde de diferentes maneiras ela vai buscar manter o equilíbrio. Então, a temática ela se desenrola através das gerações e, deste modo, deve-se compreender não só a família atual, como a trigeracional. Então, no paradigma sistêmico, não existe uma verdade absoluta. O que existe é aquela pessoa diante de determinada situação. Isto faz com que não exista certo ou errado, bom ou ruim, vítima ou algoz. Existe a corresponsabilidade. Isso tem tudo a ver com os paradigmas da mediação sistêmica, né? Por quê? Porque nós vamos estar ali não para julgar ninguém. Nós vamos estar ali para colher as informações e nós vamos estar ali para fazer uma escuta que seja uma escuta sensível, né? Nós vamos ouvir as pessoas,
sem julgamento, né? Então, isso tem tudo a ver, né, com os pressupostos sistêmicos. Então, eu gosto muito desse desenho, que também é da Mônica McGold, né, que ela vem falar que nós temos que observar a família, é como se fosse uma cruz familiar, né? Nós vamos olhar o contexto na horizontal, né, que é o tempo, e olhar o que vem de cima na vertical, que é todas as questões geracionais que vão sobrecarregar a família. Né? O contexto ali, muitas questões que vão cair sobre a família em questões ali de desenvolvimentais, do tempo do agora, né? Às vezes muitas questões imprevisíveis da família, às vezes uma morte, né? Que vai sobrecarregar no tempo. E aí essas coisas elas vão se cruzar num determinado momento e vai sobrecarregar a família. E muitas vezes esse sobrecarregar a família, isso vai desembocar no judiciário com muitos conflitos, devido ao fato da família não conseguir, muitas vezes, lidar com conflitos vindo de vários lados. Ela vai solicitar ao judiciário para resolver os seus problemas. Então, ela pede uma ajuda, né? E aí ela já chega no judiciário numa situação de vulnerabilidade, que é judicializar o seu problema, o seu conflito, e vem a mediação para resolver essa questão, porque a função da mediação é justamente fazer com que essas pessoas não percam a sua autonomia, é que elas próprias se resolvam, e com isso reduz, vamos dizer aí, a maior parte da tensão, né, das pessoas não perderem a sua autonomia. Então, a mediação, no fundo, ela faz com que essas pessoas não percam essa autonomia e elas assumam novamente a sua corresponsabilidade pelos seus próprios problemas. Então, nós vamos passar agora a montagem do genograma. A montagem, ela acontece de forma integrada, sem compartimentar a avaliação da família ou do indivíduo. A gente sempre vai tentar fazer isso de uma forma bem, vamos dizer assim, a gente vai fazer um rapport, tentar fazer de uma forma bem leve, de forma que quando tanto que a gente tem que treinar antes, né? A gente não vai treinar, a gente não vai aprender a fazer o genograma na hora de uma mediação. A gente tem que treinar antes, né? Por quê? Porque a gente não vai fazer isso de uma forma estanque. Peraí, esqueci, peraí, deixa eu ver, né? Então, a gente tem que tentar fazer isso da forma mais integrada possível. Então, para fazer o genograma, vai pressupor 3 níveis. Primeiro é o traçado da estrutura, né? Que é colocar os membros da família dentro desse traçado. Depois é o registro das informações sobre as famílias e o delineamento das relações familiares, né? Nós vamos ver cada um desses três níveis. E depois eu vou dar um exemplo para vocês. Então, a coluna vertebral do genograma, que é o traçado da estrutura familiar, né? É a descrição gráfica de como diferentes membros da família estão ligados entre si, de uma geração à outra. Este traçado é a construção de figuras que representam pessoas e linhas que descrevem suas relações. Então, nós temos que ter a ideia de que, no fundo, o genograma ele tenta ser parecido com um mapa. Qualquer pessoa que pegue o genograma, ele tem que pegar o genograma e entender o máximo possível do que está ali. Então, por isso que a gente não pode mudar muito os símbolos, porque se cada um fizer o símbolo que vier à cabeça, outra pessoa que pegar o genograma não vai entender. Por isso que a gente tem que ter aí um símbolo mais ou menos o máximo possível padronizado, né? Então, a gente às vezes até pode colocar uma interrogaçãozinha quando não se sabe algo, pode,
Mas lembrando que a gente tem que tentar ao máximo padronizar, porque a gente pode, em um outro determinado momento, dar sequência àquele mesmo genograma. A família, ela pode voltar em outro momento para uma outra mediação. E você pode precisar daquele mesmo genograma, né? E você pode precisar da sequência nele. Então, o registro das informações familiares. Quais que são essas informações? É completar com idade, datas de nascimento, data de morte, a ocupação, origem, nível educacional, né? Informação sobre o funcionamento, né? Dados sobre saúde, situação emocional, comportamental, de distintos membros da família, se faltava muito ao trabalho, se quais membros que, né, se tinha algum membro que tinha sintomas como alcoolismo, drogas, né? Alguma coisa que chama atenção, que era diferente demais, aí a gente coloca, né? Tudo isso é colhido aos poucos, a gente não colhe tudo de uma vez, né? A gente pode fazer o genograma em várias sessões, a gente pode ir completando aos poucos. Os acontecimentos familiares críticos também, a gente vai completando, que vai incluir transições importantes, mudanças de relações, migrações, fracassos e êxitos. Os fatos críticos da vida devem ser registrados na margem do genograma e, se for necessário, numa folha em separado. Eu costumo, às vezes, desenhar o genograma na folha e no cantinho, às vezes, fazer tipo uma legendinha do lado, com datas, colocando dados específicos de determinada situação. Pode ser, por exemplo, falência é um dado importante, é importante colocar alguma coisa que chamou a atenção, mudança de cidade, porque não dá para colocar no genograma que a família mudou de cidade. Então, você anota esses dados à parte. No terceiro nível, né, da construção, nós vamos também usar algumas questões da avaliação do método dedutivo, porque o que é o método dedutivo? Aqui é lançar mão das hipóteses. Então, por exemplo, quando a gente percebe que um pai ele está ligado demais com um filho, a gente deduz que para ele estar ligado demais com um filho, ele pode provavelmente, lembrando que é hipótese, ele provavelmente pode estar afastado da esposa, do cônjuge e de outros filhos, né? Se está ligado demais com um, dificilmente estará ligado demais com todos, né? Então, a gente vai fazendo deduções cautelosamente. Para fazer essas deduções, a gente precisa comprovar as hipóteses depois, né? Então, aqui compreende o traçado das relações entre os membros da família a partir das informações dos próprios membros da família e observações diretas. Utiliza-se distintos tipos de linhas para identificar os distintos tipos de relações. Eu vou mostrar para vocês também esses tipos de traçados. Então, nós vamos ver a simbologia, né? Então, o quadradinho é usado para o homem, a bolinha para a mulher. Quando eu vou fazer o genograma de uma pessoa da família, eu vou simbolizar, né, de quem é o genograma. Como que eu simbolizo de quem é o genograma que eu estou fazendo? Eu vou usar esse símbolo aí de baixo, né? Ou eu vou fazer um quadradinho dentro do outro, ou uma bolinha dentro da outra, né? Esses símbolozinhos aí eu já tirei do livro dos procedimentos em mediação da Marilene Marodin. E também dos genogramas da Mônica McGoldrick. Então, aqui que a gente vai chamar ou paciente identificado, outros profissionais não gostam da palavra paciente. Nós usamos também pessoa índice, que significa que é o dono do genograma.
Então, vamos supor, eu vou fazer o meu genograma. O meu símbolo vai estar com essas duas bolinhas aí, para dizer que eu sou o ponto de partida do genograma. O casamento. O casamento é esse traçado que une um símbolo ao outro. Aqui tem um Mzinho, 70, matrimônio, anos 70, como se tivesse, né, a data de casamento em 70. Alguns outros profissionais, eles vão mudar isso aqui, vão colocar C de casamento, né? Alguns colocam o tempo de casamento, tipo, casamento, 30 anos. Então, tem alguns que vão fazer mudanças. Só que essas mudanças, à medida que você vai olhando, você percebe, você consegue compreender, né? Que se tiver 30 ali, você vai saber que é o casamento que tem 30 anos, pela idade dos filhos. Quando é pontilhadinho, é vivendo juntos. Significa que não casou em termos jurídicos. Só que hoje, isso no Brasil, a gente sabe, né? União estável também, né? Aí a gente vai ter que perguntar para tirar essa dúvida, né? Para esses, tem quanto tempo que vocês estão juntos? Para a gente saber se já consolida aí juridicamente alguma coisa. Quando separa, né? Dois tracinhos. E aí tinha também uma questão que antes era um tracinho para separação e dois tracinhos para divórcio. Porque antes, com a lei anterior, era um tracinho para separação, que tinha que separar primeiro e para chegar ao divórcio. Aí acabou, né, essa questão, não tem separação, tinha um tempo de separar para depois divorciar, e não tem mais, aí agora usa-se somente os dois tracinhos. Né? Aí aqui vocês estão vendo que tem o D de divórcio, divórcio no ano de 88, então vai variar. Alguns vão usar divórcio ou separação, significa a mesma coisa, como se tivessem não morando mais no mesmo lugar. Os filhos é colocado, né, em ordem de nascimento, do mais velho para o mais novo. Então tá aqui, ó, o mais velho aqui, ó, tem 34, o outro tem 32 e o outro tem 28. A idade coloca-se dentro da bolinha ou do quadradinho. Outras pessoas vão colocar ou o ano de nascimento, dentro também pode ser, ou aqui em cima, né? Vai variar, porque também tem o nome da pessoa. Aí o nome vai ter gente que vai pôr embaixo, vai ter gente que vai pôr em cima, aí fica a escolha também. A gente vai padronizando também a forma que a gente vai colocando. O vínculo parental é representado por uma linha entre os dois pais que inicialmente descende de forma perpendicular. O exemplo ao lado representa pais divorciados e um filho do sexo masculino, que seria aqui, no caso, esse tracinho aqui. Só que como aqui já está traçado que são os pais, isso aqui já quer dizer que é o vínculo parental. Se tivesse só aqui também, significaria pais divorciados. Os filhos adotivos é colocado pontilhado, tá? Lembrando que quando a gente está fazendo o genograma, se a adoção for um segredo, nós não vamos colocar, né? Nós vamos perguntar, vamos imaginar que a gente sabe que o filho é adotado, mas o filho não sabe. Então, nós não vamos colocar pontilhado, nós vamos passar a linhazinha retinha, sem ser pontilhado. Se há um segredo na família, quem tem que revelar o segredo não somos nós, é a família, né? Não é um problema nosso. Então, a linhazinha tem que ser reta. Aí é com a família a revelação, não é com a gente, tá? Os gêmeos bivitelinos é só aqui, né? E quando eles são univitelinos ou idênticos, eles são ligadinhos aqui, que aqui eles são idênticos, né?
Aí tem esse tracinho aqui unindo os dois. E quando não são, não precisa. Esse tracinho aqui também, ele pode vir aqui, ó, em cima, tá? Vai ter autor que muda isso, mas é uma mudança mínima. Aqui, quando é um aborto espontâneo, é uma bolinha coloridinha, ela é menor do que o símbolo, vocês estão vendo que ela é pequenininha, ó, comparando aqui com o símbolo, né, de uma pessoa, ela é menor. O aborto induzido é um X, né, desenhado. Sempre é importante a gente colocar os abortos, né, quando a gente faz o genograma, até pela questão, né, da ordem dos pertencimentos, a gente sempre coloca. Tem pessoas que falam que não precisa não, mas a gente tem que colocar. A gente vai perceber, por exemplo, filhos que vêm antes ou depois de aborto, existe um apego extremado ou uma falta de apego, né? Isso vai definir, inclusive, a forma como esses pais são apegados ou desapegados com esses filhos. Aquele, né, às vezes até medo de perder. Quando o feto morto, né, aí aqui, ou natimorto, né, o símbolo, vamos pensar aqui, já por 8, 9 meses, né, que já o bebê, se nascesse, sobreviveria, aqui é um quadradinho menor do que aqui já é um filho, né, aí aqui é menor, e aí o X ou uma cruz, tanto faz. Quando a mulher está grávida, é um triângulo. Aí pode ser também um triângulo e um xizinho em cima do triângulo. Também significa feto morto ou natimorto. E para indicação de óbitos, né, é necessário inserir também ou X ou mais dentro do membro, né? Então, igual ali atrás, ó, aqui vamos imaginar que esse homem aqui morreu. Então, vai ser o X aqui dentro ou um mais. Alguns autores vão usar diferenciados, né? E aí, identificar a idade em que o membro faleceu, assim como a causa da morte, se necessário. É sempre interessante a gente colocar a causa da morte, né? Porque às vezes algumas causas de morte por doença, por exemplo, se repete na família, né? Idade, número de filhos, muita coisa se repete. É bem importante a gente colocar essas questões. Aqui, homem e mulher, né? Foi o que a gente falou do quadrinho da bolinha. Quando for homossexual, a gente vai colocar um triângulo dentro do quadrado, um triângulo dentro do círculo, né? No caso de mulher. Mudança de sexo, a gente vai colocar o círculo dentro do quadrado, no caso, e o contrário do quadrado dentro do círculo. E quando for bissexual, a gente vai fazer um triângulo pontilhado, né? Então, são símbolos novos estes. Eu acho que esses nem estão no livro, mas eles já têm no Genopro, no aplicativo lá do computador. Aqui é a aplicação dos vários símbolos, né? Aqui um casal, né, que teve o primeiro filho com 13 anos, depois um filho adotivo com 11. Aqui também significa adotivo, né? Um natimorto, um aborto espontâneo, um aborto provocado, gêmeos, aqui gêmeos idênticos e aqui uma gravidez. Aqui todos os símbolos aí aplicados a um casal. Então, e o traçado emocional, né? Ele é um instrumento que também permite a apropriação de formas gráficas para realizar a identificação dos laços de afetividade, assim como pontos conflitantes das relações familiares. Através de diferentes traçados, podemos visualizar o grau de afetividade existente entre os membros. Então, aqui nós temos vários traçados que nós vamos aí ligar, né, de um membro ao outro.
Aqui está um quadradinho ligado a uma bolinha, só não é intencional, não, tá, gente? É só porque para facilitar aí, mas poderia ser um quadradinho ligado a um quadradinho, tá? Então, aqui, ó, pontilhado, quando a gente liga um membro pontilhado ao outro, significa um sentimento que o relacionamento é distante, é um relacionamento que não há proximidade, né? Então, quando a gente vai fazer a mediação, a gente vai perceber muito isso entre os cônjuges, né? O filho está distante do pai, então é um relacionamento distante. Quando o relacionamento está rompido, é esse aqui, ó, dois tracinhos, como se o relacionamento estivesse rompido. Essas duas linhas juntas é como se é um relacionamento próximo, né? Tem uma união. Não chega a ser um relacionamento simbiótico. Esse aqui já é um relacionamento, esse último já é um relacionamento afetivo mais próximo, né? Então, é mais do que esse. Esse é um relacionamento, vamos pensar aí, tem uma união, mas não é tão próximo quanto esse último aqui. Esse aqui que tem tipo um zigue-zague, ele é um relacionamento conflituoso. Inclusive, às vezes, a gente faz esse último com esse conflituoso por cima. Sabe aquelas mães que brigam com a filha, mas que é grudada? Então, geralmente são mães que são extremamente ligadas às filhas através do conflito, né? Então, nós vamos, às vezes, juntar até um símbolo aí emocional com o outro. E aí, uma coisa também que é importante para a construção do genograma é a identificação dos núcleos familiares, uma vez que essa informação poderá ser de suma importância para identificar quem mora na mesma residência. Então, é importante a gente contornar, né? Quem mora na casa? Então, o casal aqui se separou, né? Os filhos aqui moram com a mãe, né? A gente contorna. Alguns autores sugerem que a gente contile o contorno, né? Ou a outros já fazem a linha sequencial. Outros símbolos também que são muito importantes os segredos na família, né? Quando a gente percebe, por exemplo, tem uma situação lá que o filho não sabe se ele realmente é filho do pai. Ele fica na dúvida, ele fica assim, eu não tenho certeza não. Aí a gente coloca ali, né, um triângulo coloridinho de preto, a gente colore ele todinho, que há um segredo ali. A gente não sabe qual é, mas que é um segredo, né? A gente levanta essa hipótese. Um retângulo, né, assim, deitadinho, é animais de estimação. A Mônica McGold, que ela sempre fala, o animal de estimação, ele é como se ele fosse um membro da família. Então, ele tem que fazer parte do genograma, né? Então, por exemplo, um animal, um cachorrinho, um gatinho, um ratinho, ele muda o sistema emocional da família. Então, ele tem que entrar. Inclusive, tem casais que vão para a mediação para discutir a guarda do cachorro, a guarda do gato, né? Então, por que eles não vão entrar no genograma? Eles têm que entrar no genograma, né? Eles fazem parte da família. E esse formato aqui a gente vai usar para conexões importantes, né? Terapeuta, dinheiro, esporte, educação, humor, igreja, música, férias. Então, tem pessoas que têm uma conexão muito forte, por exemplo, com o esporte, com o próprio dinheiro, né? Quer dizer, cada pessoa vai ter conexões aí diferentes que vão ter que entrar para o genograma de uma forma muito mais forte que, às vezes, um parente verdadeiro ali, que às vezes é um pai, um tio. Às vezes, sua conexão com a igreja é mais forte do que com a própria família, né? Então, esses outros membros vão entrar. Outros dados importantes, né, na construção e que os americanos eles vão usar letras. Eu não uso letras para indicar, eu escrevo mesmo a palavra porque eu acho que tem que chamar a atenção, porque alguns, inclusive, né, por exemplo, fumante é um vício, né? Então eu gosto de chamar a atenção para fumante.
eu escrevo fumante. No caso de obesidade também, eu escrevo, né, a palavra obesidade. Dificuldade para falar a língua dominante também, eu também gosto de escrever, porque às vezes a pessoa, né, vem de fora do país, né, vem e tem dificuldade, inclusive, para se integrar à nova cultura. Isso são fatos que realmente a pessoa tem dificuldade de viver, né, na nova cultura. Então, são dados importantes. Esses aqui de baixo a gente já falou. Esses símbolos aqui, eles também são bem interessantes. Agora, eu acho eles bem difíceis também de a gente gravar. Eu sugiro sempre que a gente tenha a folhinha mesmo, essa aí que eu mandei para vocês, na hora de construir o genograma. E sugiro também que escrevam, porque olha para vocês verem, se a gente for decorar todos esses símbolos, tem horas que a cabeça da gente dá um nó, né? Porque é muito símbolo. Só que tem fato, por exemplo, uma doença física ou psicológica são dados importantes que precisam chamar atenção. Então, eu sugiro, escrevam, né? Às vezes a pessoa teve um surto psicótico, escrevam isso lá, porque isso é um dado importante. Às vezes a pessoa, né, teve um episódio de tratamento, ela aderiu ao tratamento, então são dados que às vezes precisam entrar para o genograma de uma forma que chame a atenção. Então, esses eu acho muito difíceis, são muitos símbolos, né? Então, eu sugiro, tem a folhinha lá, às vezes você dá uma olhadinha, não tem problema, né? Por isso que eu falei, vou fazer a folhinha. Essa folhinha, inclusive, a gente, quando tem congresso que a gente faz, todo mundo carrega a sua folhinha para poder treinar o genograma, são muitos, né? Então, olha para vocês verem, doença física ou psicológica, essa divididinha no meio. Doença física ou psicológica em remissão é só um quarto coloridinho. Abuso de álcool ou drogas é metade, né? Na horizontal colorida. Em recuperação de abuso ou álcool ou drogas é um quarto também coloridinho, só que aí o traçadinho é na horizontal. Suspeito de abuso ou álcool ou drogas, porque às vezes a família não sabe, então às vezes é só suspeita, né? Às vezes a família não tem certeza, às vezes a pessoa usa escondido. Doença física ou psicológica em remissão, em recuperação de abuso, álcool, drogas. Então, a gente faz a divisãozinha da figura e aí colore só um quarto. E aí, quando a pessoa tem sérios problemas mentais, físicos e abuso de substância, a gente deixa sem colorir só um quarto. A gente colore 3/4 da figura. E aí vem a questão das ligações, que são as ligações emocionais, de um para o outro, né? E há alguns aí que a gente precisa chamar muita atenção, principalmente, né? O abuso sexual, né? Esses, inclusive, eles têm no Genopro, né? Então, eles são essas duas linhas, com essa setinha aqui para chamar atenção, e o zigue-zague no meio, é o abuso sexual. O abuso emocional é o zigue-zague com a setinha sem colorir a ponta. O abuso físico, né, é parecida com a emocional, mas coloridinha a setinha, então tem uma diferençazinha. Surgiu dúvida, escreva, faz o desenhozinho e escreve lá, abuso emocional, abuso físico, abuso sexual. Não deixe no ar, escreva, porque isso são coisas que precisam chamar a atenção no genograma, né? Aqui é um exemplo, né, de um genograma aí aplicado, né? Aqui, um casal, né? A senhora Marta ficou viúva, o senhor José morreu, né, com 75 anos, a Maria com 70, é aposentada, né? Aqui os filhos ficou invertido aqui, tá? Na ordem, deveria ser o contrário, mas ficou invertido. Mas aqui, ó, a filha de 40, o filho de 35 tem um conflito com a filha de 25, a filha de 40 foi casada com uma pessoa de 43 e ela separou.
E aí ela casou novamente com uma pessoa de 50, né? Então, assim, a aplicação aqui, a gente vê que tem vários dados, então a gente coloca o máximo de dados possíveis, né? Nesse casamento aqui, ela teve um aborto provocado, um aborto induzido. Do outro casamento, ela teve um filho de 10 e um de 8, né? Então, são vários dados. Quanto mais dados a gente conseguir colocar no genograma, melhor. Aqui, mais representações. Aqui no caso, né? Um marido e várias esposas. Então, casou, separou, casou com a outra, separou, casou com a outra. Aí a gente vai colocando sempre para frente. Aqui, um marido, uma esposa, vários maridos, né? Então, casou com esse, foi separando, né? Um casal em que ambos tiveram outros casamentos. Aqui, ó, esse casal foi casado e ambos tiveram outros casamentos. E hoje os dois é que estão juntos, né? Ele foi casado com essas duas mulheres e ela foi casada com esses dois homens. Então, dá para a gente colocar tudo no genograma. Sempre a gente tentando organizar da melhor forma para a gente não ficar, né, assim, não ficar perdido nas informações, tentando sempre da melhor forma de organização possível. Aqui, casal em união estáveis, eles estão, né, têm usado os pontilhados. Ah, eu tinha procurado muito, porque tem pessoas que se casam novamente com a mesma pessoa, né? Aí eu achei, né? Então, casou e separou e casou novamente com a mesma pessoa, ó. Então, a construção do genograma pelo mediador possibilita ao mediador identificar aspectos importantes que auxiliarão no desenrolar do procedimento da mediação. E aí, a montagem do genograma ela é possível em vários momentos. Só que antes de falar isso aqui, eu queria saber dúvidas, né? Vamos ver aí quem tem dúvidas, se quer perguntar aí dos desenhos. Boa noite, Marajane, Não, tudo bem? tudo. Não, é só uma dúvida que eu fiquei, quer dizer, dentre tantas, mas uma que me chamou a atenção é aquela do recasamento. Ali a linha ela não está cortada, né? Então, ela está assim e depois tem outra acima, né? E não teria que ter um corte naquele segmento de baixo? Sim, inclusive eu não coloquei porque eu tirei do livro da Marilene Marodin, porque eu achei no livro dela. E aí eu não coloquei porque eu tirei dele, mas pela lógica, sim, deveria ter. Seria assim, né? Teria que ter aqui, né? Isso, E aí aqui, isso. né? É, Pela isso. lógica, sim, deveria ter. Mas como eu tirei do livro, eu tirei a foto do livro. Ah, tá. Por isso que eu não coloquei, Certo. né? Então, minha referência foi do livro, por isso que Tá eu não bem, alterei, mas pela lógica teria. tá bem, tá bem. Obrigada. Obrigada. Nada. Eu também achei isso na hora que eu tirei do livro. Eu falei, não vou alterar porque eu tirei a foto do livro. Tá certo, tá certo. Obrigada. Eu tenho um questionamento, Marijane. Pode falar. Excelente explanação. Eu gostaria de saber como representar um filho que não é do casal, é só de um dos dois. Pois é, mas aí ele foi de um Ele dos vive dois. na família, ele vive na família, Pois mas é, ele é só de um dos dois. pois é, mas aí ele tem um pai. Ele tem um pai, porque geralmente a gente faz assim, né? Ó,
ele está aqui, né? O casal está aqui. Esse pai, talvez ele não seja representativo em termos de presença. Tá dando para enxergar? Tá. Às vezes, né? Porque quando esse pai ele não significa, porque a gente não tem como a gente negar que esse pai existe. Isso. Né? Às vezes a gente até coloca uma interrogação. Mas esse pai, ele existe em algum lugar. Né? Ele está aqui. Certo. Né? Então, a representação é assim. Certo. Né? A gente não pode negar que ele existe de alguma forma. Agora, quando vai nuclear, aí coloca ele dentro do núcleo do casal. Isso. Aí a gente contorna, Isso. né? Isso aqui. Isso aqui. Okay. E aí, às vezes, a gente quer dar ênfase, né? Por exemplo, como que é o relacionamento desse filho com esse pai? Né? Esse pai aqui. Né? Aí a gente, vamos imaginar que seja uma relação afetiva muito próxima. Aí a gente usa o traçado emocional. Né? Aí a gente demonstra isso com o traçado emocional. Perfeito, obrigada. Né? Porque a questão, né, as leis sistêmicas, elas vêm falar que não dá para a gente excluir as pessoas. Às vezes a gente até quer, né? Mas não dá. Posso fazer uma pergunta, Marajane? Pode, claro. Eu não sei se você vai conseguir. No exemplo que você colocou do genograma, aí tem lá o seu José que morreu e a dona Maria que é aposentada e tal. Aí você colocou 3 linhas pontilhadas com uma filha de 40 anos. Eu queria saber o que é essa linha pontilhada. Não entendi. A linha pontilhada? Que não dá para mostrar. No slide do exemplo do genograma. Eu lembro, gente. Posso falar? Pode. Ela se refere ao lado emocional, porque em uma filha tinham 3 traçados, como esse que a senhora acabou de colocar, né, para se referir à relação emocional desse filho, que tem um outro pai, com o rapaz. Aí no seu exemplo atrás, foi é o mesmo traçado que tem no outro. No outro exemplo que essa senhora se refere, você colocou 3 traçados direcionados a uma única filha de 40 anos, então ela tinha um vínculo afetivo maior Muito com bem. essa filha. Entendi. É isso aí. Esse aqui. Isso. Esse traçado aqui? Isso. É porque o relacionamento de, tá vendo, 3 linhas. Mas não é pontilhado. Não é pontilhado. Não. É porque essas 3 linhas quase, não é simbiotizado ainda, mas é um relacionamento mais forte, mais próximo. Né? Ela é mais conectada com a mãe. E aí é que a gente usa, né? O método dedutivo é isso. Para ser conectada demais com a mãe, geralmente a mãe ela não é tão conectada com os outros filhos. Já é mais afastada. Entendi. Né? Entendi, Marajane. Obrigada. Boa noite, Marajane. Eu não vou abrir a câmera porque eu não estou apropriada, mas eu quero fazer uma pergunta. Pode falar. Né? Com relação se o primeiro filho do casal, porque na posição aí das bolinhas, do quadradinho, eu vi que você colocou primeiro um filho homem, do sexo masculino. Se o primeiro filho do casal for uma mulher, aonde que ela fica, mais ou menos? Você fala nesse aqui? Não, aqui é igual eu falei, tá ao contrário, tá vendo? Era para estar aqui, é porque isso eu tirei do livro. Era para ser o contrário, era para estar, essa mulher era para estar aqui no lugar de 45 e essa de 25 era para estar aqui.
Ficou o Mas se o contrário. primeiro filho do casal for for do sexo feminino, por exemplo, porque eu já li mais ou menos o livro desse genograma aí da Mônica, eu vi que tem algumas coisas que eu não entendi direito, porque às vezes o filho homem, ele fica sempre do lado esquerdo, não é isso? Não, não. Os filhos é por ordem de nascimento. O casal é que é o homem da esquerda. O homem da esquerda, a mulher da direita. Os filhos sempre da ordem de nascimento. Entendeu? Tá Aqui bom. eu acho que foi só por uma questão de organização mesmo, por causa desse casamento dessa filha, sabe? Eu sei. Tá. Tá legal. Entendeu? Entendi. Tá, obrigado. Professora, Oi. eu tenho uma dúvida sobre os símbolos que denotam emoção, né? Então, tem um que é o fechado, que seria um relacionamento, duas linhas paralelas, um relacionamento harmonioso, né? Ok, normal. O de 3, um relacionamento reforçado, uma afinidade bem maior, que pode ser um ponto de atenção, dependendo da situação. E aqui a senhora coloca, não apareceu aqui, mas aqui na sua folha a senhora coloca duas linhas onduladas, que seria uma conexão espiritual. Qual seria a diferença entre conexão espiritual, o fechado e o fusionado, conforme a senhora colocou aqui na sua apostila? Não, conexão espiritual é mais ligada aí à religiosidade, espiritualidade mesmo. Aqui a gente vai a conexão espiritual é porque tem pessoas que vão se ligar espiritualmente a uma religião, a algo, né? Aqui é porque eu coloquei mais símbolos, porque tem mais. Aqui eu só coloquei uma parte. Entendi. No Genopro tem mais, inclusive, tá? Essa conexão espiritual é literalmente conexão espiritual. Não é questão Entendeu? de afinidade, tipo Não, almas não, afins. não. É uma conexão espiritual mesmo. Tá ok. Obrigada, Tá? professora. Muito obrigada. Mais alguma pergunta? Professora, eu tenho uma pergunta. Quando o mediador, ele não tem identificação assim com alguma religião diretamente, seria, por exemplo, uma pessoa que é do candomblé e ela diz que tem um irmão de santo. Esse irmão de santo poderia ser considerado esse irmão espiritual que a senhora se refere? Não entendi a pergunta, não. Repete aí, por favor. Como é que o mediador faz para identificar essa relação espiritual quando o próprio mediador não tem assim um arcabouço sobre as religiões, seja ela qual for? Não é disso que nós estamos falando, não. Não é disso, não. Aqui, isso aqui é um símbolo em que a pessoa de que eu estou... Vamos imaginar que eu estou fazendo o genograma dessa pessoa aqui. Essa pessoa, ela tem uma conexão espiritual dela. A conexão espiritual do mediador, isso não interessa, não. Não, é para o mediador identificar essa conexão espiritual do mediando. Não, isso aí não vem ao caso, não. Isso só vai ser falado se o mediando tocar no assunto. Isso. Não vem ao caso, não. Carol, essas informações nós obtemos na narrativa dos medianos. É a narrativa. Entendeu? É ele que, na narrativa dele, vai falar e você vai anotar, como disse, ou por símbolo ou por escrito. Eu também tenho essa versatilidade, ou por escrito, às vezes até só memorizar, saber que aquela pessoa invocou alguma entidade espiritual a qual ela tem fé. Mas eu não preciso nem saber qual foi. Entendeu? A gente só sabe que essa pessoa tem, entendeu? Assim, essa fé, essa proteção, e tudo que nós fazemos no genograma vem da narrativa das partes. Toda mediação ocorre dentro da narrativa das partes. Não esqueça que nós saímos da nossa casa e nem conhecemos as partes. E quando a gente deixa esse genograma pronto, quem foi que deu a informação? As partes.
diante de quê? Da maneira que o mediador vai perguntando e adentrando na história familiar. Isso vai se configurando naturalmente. Não pense vocês que tem assim os símbolos, como Marajane mesmo já falou, você pode ter sua tabelinha nas mãos ou escrever para ficar uma coisa mais segura e, às vezes, mais rápido o raciocínio. Entendeu? Não precisa viver de ficar lá desenhando. O importante é o que o mediador vai fazer com aquele dado que ele está colhendo no genograma. Aquela informação, o que é que ele vai trabalhar? Para que serve na mediação? E vem muita informação, não é, Marajane, que às vezes não tem influência nenhuma com o conflito. Você só fica sabendo, mas ela não está se relacionando nada com o conflito. Você não vai trabalhar aquela informação. Mas é claro que você fica sabendo, anota. O que você vai ver é o que é que tem relação, o que é que se conecta aqui e de que forma você pode fazer ressignificar aquilo que aparece. Entendeu? E dependendo do momento também, nós temos que avaliar, que é o que eu vou começar a falar agora. Tem informação que a gente não vai poder falar na frente das duas partes, não. Uhum. Né? Tem situação que é na sessão privada. Né? Por quê? Porque tem coisa que é particular da parte. Então, tem coisa que não pode ser aberta na frente de todo mundo. Tanto que na hora que a gente faz a sessão privada, a gente tem que perguntar: tem alguma coisa aqui que você não quer, né, que abra na sessão quando a gente estiver com todo mundo junto? Porque vai ter coisa que é privado, é da parte. Ele pode falar assim: não, eu não quero que você fale isso, não, porque os rancores, eles vão aparecer. Eles vão aparecer. E, às vezes, o ex-marido ou a ex-esposa não quer que o outro fique sabendo que ele ainda está com raiva, que ele foi abandonado. Ele não quer que o outro fique sabendo. E isso, na hora que a gente está fazendo o genograma, isso aparece. Então, vai ter casal que a gente vai ter que fazer o genograma na sessão individual. Se a gente perceber que o conflito está muito pesado, sessão individual para fazer o genograma. Se a gente perceber que não dá, é individual. Se a gente perceber, né, porque aí, inclusive, se a gente perceber que o conflito baixou o nível, a gente pode fazer com todo mundo junto. Inclusive, a gente faz o genograma comparativo. A gente faz o genograma antes, quando o conflito está ainda acirrado, e depois que o conflito baixa, a gente faz novamente o genograma mostrando como que esses desenhos dessas ligações afetivas, o quanto que elas mudam. Ou também nós podemos começar a estrutura do genograma em conjunto, não é? Isso faz toda a estrutura, porque é muito bom, porque os medianos começam muitas vezes a voltar na sua linha do tempo e ver como a alegria que foi chegar ao filho, ou como foi um grande problema aquele desemprego, como eles superaram. De repente, eles conseguem se ver na sua própria história. Aí a gente faz. E aquelas perguntas que nós sentimos que pode levantar, abrir uma espiral do conflito, aí nós chegamos na individual e vamos completando o genograma, na individual de um com a individual do outro, e muitas daquilo que foi dito na individual, eles mesmos dizem depois na conjunta. Então, aí volta o genograma a ficar conjunto de novo, entendeu? Porque quando faz a pergunta, como o Marajane fez, tem alguma coisa que eu possa dizer, o que não é para dizer, quando diz, não, por mim pode dizer. Por mim pode dizer, não é o mediador que vai dizer. O que vai dizer é a própria parte. O que o mediador vai fazer é empoderá-lo para que ele próprio relate aquilo. Então, aquilo já vai para o conjunto, entendeu? O outro também se manifesta. Então, isso é um aprendizado que a gente só tem
na prática, não é, Marajane? Uhum. Só na teoria a gente parece que está faltando um pedaço, mas na prática, quando a gente vê que aquela pergunta, idêntico como se faz, as perguntas que a gente diz, essa pergunta só se faz na individual. Quando eu dei pergunta, não disse isso, essa pergunta é da individual. A mesma coisa são as perguntas do genograma. Tem perguntas e outras vezes o mediador não faz por prudência mesmo. Não sabe como vai ser recebido pela outra parte. Faz na individual. O da individual diz, não tem problema não. Eu até já disse a ele, volta esse dado para a conjunta. Não é isso? É como vai caminhando a mediação. Entendeu? E ter sempre o cuidado, né, de ter a escuta, né, ativa. Deixa eu fazer uma pergunta, Marajane, vamos supor, eu sei fazer o genograma e tal, e se eu não preciso só usá-lo na mediação, eu posso usar em outros casos. Tipo, uma amiga minha está passando por um problema, aí ela sabe que eu sei fazer o genograma e pede para eu fazer para ela. Isso existe ou não? Aí depende, né? Aí, é um atendimento. Num atendimento eu posso fazer isso? Aí vai depender, né? Porque aí tem que ter um arcabouço técnico por trás disso. Porque dentro de uma mediação, você sabe o limite até onde você pode ir, você não vai ultrapassar, né? É aquilo e pronto, acabou. Você não vai mexer com o que você não pode mexer. Exatamente. O genograma feito pelo terapeuta, ele tem uma profundidade diferente do genograma feito pelo mediador. Isso. E quando você fala assim, eu vou fazer para uma amiga, você tem que primeiro se perguntar, o que é que eu vou fazer com as informações que ela vai me dar? Você vai fazer as perguntas que você tem a técnica. Exatamente. E o que é que você vai fazer com isso? Qual a finalidade? Para quê? Qual a finalidade? Entendeu? Agora, se você, nessa sua função que você tem de assistente social, você quer fazer o genograma de uma família que você está atendendo, aí você sabe qual é a finalidade. O que é que você quer ver? Porque nós não usamos ferramentas sem saber para quê, e nem o que vamos fazer com os dados colhidos. Isso é um cuidado que qualquer profissional deve ter, inclusive o mediador, é claro, né? Entendeu? Então, do amigo é a mesma coisa. Você vai ter, sim, seu pai, sua mãe, isso, aquilo, sim. E aí? É por isso que diz, depende, a não ser que você tenha como ajudar. Se você tem como ajudar, o que fazer com os dados levantados, não tem problema nenhum. Não é isso? Pode falar, Neuza. Assim, meu ocorreu... Boa noite a todos, né? Meu ocorreu outra coisa. O que é aquela amiga que você vai... Para quem você vai fazer o genograma? O que ela vai poder extrair daquele seu trabalho? O que ela vai fazer com aqueles dados se ela não entende nada, coisa nenhuma daquilo? Mesmo que não seja para você interpretar e dizer para ela, a não ser que seja profissionalmente. É profissional, agora eu entendi. Exatamente, não é uma curiosidade. Para poder trabalhar aquilo, seja em que área, como o Dalva muito bem pontuou, e essa menina agora também. Mas aí eu queria dúvida. Era isso mesmo que eu queria entender. Esse genograma é uma ferramenta do mediador para auxiliá-lo na mediação, não é isso? Sim. E ele é feito em conjunto, claro, com base nas informações das partes que estão cientes de que ele está sendo elaborado. E se as partes quiserem esse genograma no final da mediação? É entregue? Pode levar, é entregue. O genograma é das partes, né? Mas o mediador pode fazer um genograma, que é o ecograma, sem necessariamente usar todos esses símbolos. Como ela se pode ir escrevendo, porque o mapa do genograma está na mente do mediador e o que está se conectando. E ali ele vai tomando posição de
trabalhando as possibilidades de desconstruir o conflito. Então, muitas vezes, o mediador está usando essa ferramenta, mas não está dizendo, olha, eu estou fazendo aqui seu genograma, eu estou vendo isso, agora eu vou lhe perguntar isso. Não, ele está simplesmente conduzindo a mediação, mas ele sabe que ele está utilizando dessa ferramenta para conduzir. Os assistentes sociais também fazem isso, muitos terapeutas fazem isso sem precisar necessariamente montar na cartografia o genograma e depois entregar a parte. Quando é o terapeuta, em geral, ele faz junto com o cliente ali, já porque ele está trabalhando outra coisa. Mas com relação ao conflito, não esqueçam, mediador não é terapeuta. Nós usamos alguma ferramenta dentro do limite para dirimir conflito e ressignificar situações. Mas nós não estamos falando. Inclusive, eu acho um pouco até, não sei, talvez até temeroso você entregar essa ferramenta à parte, mas dependendo do que conste ali, porque é a história deles, mas é a história deles sobre a sua perspectiva. Pois né? mas assim, a questão Aí eu acho delicado, porque pode ocorrer de isso, sanou aquele conflito, mas ele fica com aquilo ali na mão, se surgir um outro conflito, aquilo ali não pode acirrar. Não esqueça, Graça, que foi ele que deu a informação, não fomos nós. Ele que me disse que tinha uma relação estreita com fulano. Licença, boa noite. Não existe eu interpretar genograma. Eles dizem. Por isso que eu digo, você pode fazer a parte gráfica ou não, mas você fica ciente dessa informação. Ele tem uma relação estreita com fulano, ou ele tem um grande conflito com cicrano. E é dele, foi ele que disse. Entendeu? Boa noite. A perspectiva não é nossa, enquanto mediador, né? A perspectiva é dos mediandos. Sim. Exatamente, é ele que diz. E esse instrumento serve mais para nos dirigir enquanto estamos mediando. Sim. Não necessariamente mostrar para as partes, é isso? Não necessariamente. A minha formação é em terapia sistêmica familiar. Eu fiz os cursos os dois separados ao mesmo tempo, e hoje eu estou tendo essa maravilhosa aula de vocês, entendeu? E aí eu fico com esse medo. A Jane é uma estudiosa. E aí eu fico com esse medo de, assim, porque enquanto eu fiz curso de mediação, era assim, você não é terapeuta. E quando eu estava dentro estudando terapia, você não é mediadora. Né? Então você fica ali naquele limite, aquele limbo, né? E hoje eu mediando, de vez em quando eu dou uma aprofundada, vou naquele, né? Chego ali na ponta do iceberg, eu dou uma afundadinha assim. E nunca tinha pensado de utilizar o genograma na mediação, e eu estou encantada, e realmente deve facilitar, porque às vezes eu estou fazendo sem querer, intuitivamente, eu estou marcando, faço algumas perguntas para ir, o seu pai é separado? Vocês são filhos de pais separados? Sem querer, eu já dou uma cutucadinha para ver se a pessoa olha para a história dela e veja, então, o seu pai, enquanto separado, ele, como tratava você, filha? Te trazia? Exatamente. Você entendeu? Isso é excelente que o mediador tenha esse conhecimento, como Marajane tem, que além de psicóloga e psicoterapeuta, é também mediadora, mas saber usar, saber que não precisa ir tão fundo, que essas perguntas, muitas vezes, já é o suficiente para você caminhar na mediação. Pronto. Então, que é o que eu chamo do ecograma. E muitas vezes, ou anota ou não anota. Você não faz a cartografia para depois entregar e alguém chegar em casa e dizer, olha, ele disse que eu era brigado com fulano. Não tem registro. Entendeu? Pode se dar, não é proibido, mas o mediador, ele tem que ter o conhecimento de como trabalhar o genograma, mas não necessariamente usar tudo isso e entregar depois.
Entendeu? E saber Inclusive, também... o tempo da mediação fica curto. Não e é, Marajane, saber, para a gente trabalhar. E avaliar, né, Dalva, essa questão também, assim, o nível do conflito. Tem pessoas que são extremamente conflitivas. Você vai pôr isso no papel na frente dessa pessoa extremamente conflitiva, você vai dar munição para ela. Então, dependendo da pessoa, você não vai nem escrever. Nada. Né? Então, você tem que avaliar qual o tipo de pessoa, qual o tipo de conflito, qual forma. E já vai ter família que isso vai ser extremamente benéfico. Então, isso aí que eu queria ressaltar, Maria. Exatamente isso que eu quis ressaltar com a minha pergunta. Né? Cada caso é um caso. Tem famílias que, quando vê a estrutura e a dinâmica familiar, elas crescem, entendeu? Se desenvolve, procura corrigir. Olha, não, mas Ave Maria, eu nem tinha me dado conta que era assim. E tem outros que isso leva a acirrar o conflito. O importante é o mediador saber fazer o genograma. Agora, não necessariamente todas as mediações elaborar um mapa de genograma. Agora, esse genograma que essa menina trouxe aqui, esse nós fazemos normalmente, não é, Marajane? As perguntas básicas para você chegar na história familiar, você tem que fazer. E não precisa você estar rabiscando nada. Você ou anota ou não anota, ou anota depois, entendeu? Ou lança perguntas reflexivas para colher mais. Você lança uma pergunta reflexiva ou uma circular. Com certeza o mediado vai lhe dar mais informações e mais detalhada. Mas não esqueça, quem dá informação é o mediado. A gente só é a ponte, né? A gente só é a ponte. Marajane sabe bem isso, que trabalha com mediação, com câmara, já vê isso direto. Boa noite, Marajane. Por gentileza, eu queria tirar uma dúvida com você. Na questão de animais, eles também vão fazer parte do genograma, porque eu vi você mencionando dos animais, né? E aí eu confesso, eu me senti agora a mãe que abandonou 3 filhos. Porque quando eu me separei, professora Dalva, eu vim morar num apartamento, só que antes a minha casa era uma casa com 1.200 metros quadrados de terreno. Eu jamais poderia trazer eles para sofrer aqui no apartamento pequenininho. Eles foram todos Você não abandonou, você deixou guarda compartilhada e a residência com o pai. Isso, pronto, professora, salvou meu dia, minha vida. Agora eu vou entrar no genograma. Por que você sentiu essa culpa de abandono? Procurando por trás. Não abandonou, ela proporcionou. Não, professora. Uma continuação. Eu sabia se o pai era um cachorro. Não, mas no caso é porque simplesmente a separação foi tranquila, mas o pós-separação não foi, e aí eu não pude mais ver. Durante o período do rompimento, né, da separação, foi tudo em acordo, foi tudo maravilhoso. Só que aí, posterior a isso, houve o rompimento de contato, e aí vieram várias coisas, e aí eu não pude mais ter contato. Aí você agora procura a Câmara de Marajane para fazer uma mediação. Guarda compartilhada, né, Marajane? Vai guarda compartilhada. Exatamente, guarda compartilhada. É que agora, professora Dalva, eles já morreram. Tiveram até umas doençazinhas, os bichinhos. Então, assim, eu sinto uma saudade deles muito grande. E aí, por isso que eu perguntei, só isso. Olha, só o seu emocional, você já viu que esses cachorros realmente têm que estar no genograma. Se o cachorro mexe com a estrutura, a dinâmica familiar, como que a gente não vai botar? Não é isso? Parte, né? Você já viu como é a própria parte que nos traz? Então, era um cachorro, quase nem via, dava comida. Não, o seu, a gente tem que ainda consignar com aquelas listas o grau, né? De afeto, de emoção. Teve uma menina, você foi abrir para as perguntas, Marajane, você não vai conseguir terminar a sua aula. Só para fechar isso aí.
para ela que se sentiu a mãe que abandonou. Então, ela proporcionou a eles, ela deixou eles estudarem de uma vida melhor, que era num lugar grande, onde ele podia viver. Então, isso é um conforto para ela, ao invés de se considerar a mãe que abandonou. Maria Clara, que está pedindo para falar. Maria Clara, se eu quero participar, mas não estou vendo a mãozinha levantada. Mais alguém? Porque senão a gente tem que devolver a palavra à professora. Porque eu quero, professora. Eu sabia que essa aula hoje ia ter muita pergunta. Professoras. Inclusive, podem estar adiantando alguma informação que a professora ainda vai oferecer dentro do seu esquema de dar a aula. Eu queria saber se o meu pensamento está correto. O genograma é mais uma ferramenta para que, na hora que eu estiver construindo ele, a pessoa que está mediando, ele está tomando conta de novo da história dele. Ele está se ouvindo. É um auxílio para o mediador construir e auxiliar o mediador a dirigir o rumo de uma melhor sessão de mediação. Vai auxiliar o mediador. Ele não vai... o genograma em si ele é uma ferramenta terapêutica para o terapeuta. Na mediação, ele vai auxiliar o mediador a afunilar e direcionar o melhor caminho para ele encontrar o melhor caminho para dirimir e direcionar as melhores ações para, vamos dizer, dissolver o conflito. É como se fosse um meio de caminho, assim, para ele. É um pulo do gato. Eu posso ajudar? Assim, é como se... numa mediação, casal em conflito. Eu estou aqui ouvindo o cara resistente a não pagar a pensão para o filho. E aí ele coloca vários empecilhos. E aí eu chego para ele e falo assim, fala um pouco do seu pai. Ele vai olhar para a história dele. O meu pai era um cara muito presente, cuidou muito da gente. Ou então ele vem falando, meu pai nem conhecia o meu pai. Quando ele olha para a história dele, aquilo traz uma sensibilidade, traz sentimento, ele revive aquela situação. E ali você vai construindo. Consciência, né? E ali vai construindo. Às vezes na mediação, eles estão tão polarizados e tensos que revisitar a própria história traz um alívio, não é, Marajane? Traz um alívio. Meu pai foi um cara fantástico. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Eu adoro ver a reação das pessoas quando elas saem um pouco da própria história e visitam a história delas. A gente está muito aqui, no aqui e agora. Às vezes a gente precisa olhar um pouquinho para o nosso passado, rever um avô, né, que era presente. Humaniza. Também a gente pode ver fazendo essas perguntas do genograma, o pai ausente, e perguntar a ele como foi que ele se sentiu com o pai que não contribuiu para os estudos dele. De que forma é que ele agora via isso? Porque aí é que ele vai entender que ele está reproduzindo. Quer dizer assim, ele nega, tem ódio porque o pai não foi presente, porque o pai não deu os estudos dele, mas ele está reproduzindo o pai dentro da dor dele. Entendeu? É como quem diz, ele está passando o boleto da conta para a pessoa errada, que é o filho. Entendeu? Aí, quando ele cai em si, quer dizer, tanto vê o positivo, como vê, será que eu estou fazendo igual a meu pai? Falei tão mal do meu pai e agora estou fazendo o mesmo. Eu que sofri tanto com o pai ausente e eu estou sendo esse pai. Essas reflexões é que faz ressignificar e mudar. Por isso que eu digo, você usa a ferramenta, você tem que saber
o que é que você vai fazer com o dado que ele está lhe dando. Então, quando ele lhe dá esse dado do pai bom, você saber o que vai fazer. E do pai ausente, você saber trabalhar isso. Entendeu? Porque é aí que você ressignifica. Professora, eu quero fazer uma pergunta, professora. Sim. Mais uma vez, boa noite à senhora e a todos. Me veio aqui a ouvir todas essas explanações aí. Se por algum motivo o mediador, quando estiver fazendo o genograma, e por algum motivo ele se equivocar e deixar de colocar, pontuar alguma informação, vai comprometer todo o genograma? Não entendi. Não colocar alguma informação? Como assim? O mediador está fazendo, tá colocando no papel, positivando todas as informações que estão lhe chegando. Né? Um exemplo, o pai fala que o histórico familiar era agredido pelo pai dele, né? E outras informações pertinentes à situação em questão. Só que o mediador, na construção do genograma, deixa de colocar uma informação dessas que lhe é passada. Aí a pergunta vai se comprometer o genograma por falta dessa positivação de que foi passada a informação? Olha, Valmir, eu vou lhe dizer uma coisa. Uma informação dessa, escrita ou não, eu volto a dizer o que é que o mediador vai fazer com essa informação. A informação foi dada, ele não vai fazer nada, perguntou para quê? Conduziu os mediados para esse lugar para quê? Não existe ele ter uma informação importante e não fazer nada. Se ele não fizer nada, o que vai ocorrer? A mediação pode vir e não ter sucesso, porque nós não estamos curando. A gente está procurando um caminho para ressignificar situações. Simplesmente não vai ressignificar, ele vai sustentar o lugar do conflito. E não é só no genograma, na mediação como um todo. Se ele negar as informações, ele está negando a história do conflito como um todo. Não é só do genograma. Aí não é o genograma, é como diz, é a mediação que está sendo mal conduzida, é o mediador que não está sabendo usar a ferramenta. Não tem a ver que seja o genograma, podia ser outra ferramenta. Poderia ser uma linha do tempo, poderia ser uma metáfora, poderia ser qualquer outra ferramenta, e ele não estava sabendo usar. Como ele não estava ouvindo, né? Ele não estava usando a escuta. E nós vemos muito isso, mediadores que recebem informação e não faz nada com ela, mas o receber, ele ouviu, mas não escutou. A pessoa disse, mas ele não sabia o que fazer. Por isso que nós estudamos. Por que eu estou dizendo? O mediador tem que saber fazer o genograma. É para que essa informação ele possa captar e trabalhar. Se ele não sabe fazer genograma, ele não vai fazer nada com essa informação. A gente não está aqui dando uma aula dessa assim só por dar, é porque é muito importante. Olha o título da aula, a importância do genograma. Agora é preciso saber fazer e saber o que é que você quer quando está fazendo. Eu faço algumas mediações e não faço genograma, porque não há necessidade. Eu sigo com a mediação sem genograma. Uhum. Não é obrigatório toda mediação ter um genograma. É de acordo com o conflito se apresenta. E você adentra na história familiar. Entendeu? Mas, para fazer isso, o mediador já está sabendo. Aí ele não vai ocorrer o que você está dizendo. Porque ele já está pesquisando aquilo. Senão, ele não entra na história familiar. Entendeu? Ele não entra, entendeu? No que está levando aquela pessoa a negar um filho, a excluir um filho. Quando isso ocorre, a gente vai para a história para saber o porquê. Quando eu entro na história para saber o porquê, eu já sei o que vou fazer com a ferramenta. Entendeu? Agora, se eu não sei, eu não vou fazer nada. E é normal também, muitos mediadores têm várias ferramentas que não sabem trabalhar. Não é, Mara, gente? Você não vê, você que deve fazer instrução de mediação, vê isso. Sim, inclusive muitos não conseguem fazer o resumo direito, né? Perde a essência da mediação porque não consegue fazer o resumo, não faz as perguntas.
e Então, coisas básicas, né? Então, deixa eu falar aqui da parte... Nós vamos falar agora dos momentos que a gente pode usar aí o genograma, né? Que a Marilene Marodin vai falar. No início da mediação, que o mediador irá captar informações fornecidas para identificar onde o conflito está sendo referido e respondendo as seguintes perguntas. Quais as pessoas envolvidas no conflito familiar ou nos conflitos que os familiares trazem? Dentre os personagens envolvidos em cada situação, qual lugar cada um se situa em relação ao conflito? Existem familiares que têm dificuldades ou impedimentos de participarem do procedimento da mediação? Como conduzir a mediação destes familiares? E aí, no começo, a gente, né, quando a gente faz o começo, dá para a gente saber quem a gente vai poder trazer, né? Existem pessoas fora do grupo familiar, como vizinhos ou outros profissionais que são significativas e que poderão auxiliar na resolução dos conflitos? Então, as respostas a essas questões poderão direcionar o mediador na definição de quem seriam os convidados para as sessões de mediação. Assim, também abordagens de qual seria o melhor caminho para fazer os convites. Então, no meio da mediação, né? O genograma, durante o processo de mediação, ajuda a identificar qual a natureza da relação familiar que está ocasionando a conflitiva, que poderá ser, por exemplo, o rompimento do vínculo conjugal, com os consequentes acertos a serem feitos a partir do divórcio em relação à continuidade do vínculo de parentalidade e os cuidados com os filhos. Nestas situações onde ocorre a referência a mais de uma conflitiva, o genograma ele auxilia a identificar e selecionar o que vai ser prioritário para os mediandos iniciarem a trabalhar e focar a mediação nas etapas de cada questão. Então, muitas vezes, quando a família chega com um conflito muito grande, a gente fica sem saber assim, mas por onde que eu vou? Então, é preciso ter aí uma busca de saber assim, peraí, eu vou por este caminho. Então, é necessário o mediador manter-se atento se existirem mediandos que mantêm maior poder em relação a outros, buscando equilibrar o sistema, inclusive convidando diferentes familiares a participarem das sessões, identificando a partir do estudo do genograma. Então, mais para o final, né, da mediação, à medida que a mediação vai acontecendo de forma exitosa entre os membros da família, a dinâmica relacional irá se modificar em decorrência das negociações estabelecidas e, consequentemente, mudanças vão ocorrendo na construção do genograma. Então, aqui é bem bacana, a Marilene Marodin, ela inclusive, ela sugere que o que pode ser feito é um genograma comparativo com aquele traçado emocional, né? Então, nestes casos, teremos a possibilidade de comparar o genograma inicial, onde os conflitos familiares estarão presentes, com o genograma final, onde as transformações se farão identificar através da ausência ou modificação das relações anteriormente descritas como conflituosas. Então, a família ela vai se modificando ali à medida que as coisas vão se resolvendo com a mediação. Então, poderá, então, o mediador utilizar este instrumento para o enriquecimento de seu trabalho e objetivando o melhor atendimento dos mediandos. Então, gente, refletir, né, com os mediadores também vai ser uma outra oportunidade que a gente vai poder aí usar o genograma, que é, no caso, de fazer a supervisão, que vai ser fazer com que o próprio mediador trabalhe o seu self, né, que foi o que a gente começou falando, inclusive, para que ele possa aí, buscar enxergar os seus pontos cegos, visando uma ressignificação, ao mesmo, né, tem que objetivo um fortalecimento do profissional na medida em que este se apropria de sua história familiar através de autoconhecimento. Então, é fazer o seu próprio genograma visando esse autoconhecimento.
E aí, algumas considerações, né, que é o que o genograma ele pode ser usado para mapear a família no processo de mediação. Configurações diferentes no genograma sugerem possíveis triângulos e problemas que podem ser explorados em cada fase. Dependendo da complexidade do caso, o mediador poderá fazer encaminhamento para a terapia, tá vendo? Porque dependendo da situação, a gente não vai poder aprofundar por causa da complexidade do caso, então é encaminhar mesmo para a terapia. E em algumas situações, a gente inclusive encaminha para a terapia do divórcio, né? O genograma é apenas um mapa esquemático de uma família, não vamos procurar curar ninguém, né? Coletar a informação necessária deve ser parte de uma extensa entrevista numa mediação que envolve a aplicação de diferentes técnicas durante o processo, e não apenas o genograma. O genograma é apenas uma sugestão. Muitas informações, evidentemente, devem ser omitidas para que um genograma fique compreensível. Apesar dessas limitações, o genograma é o melhor instrumento já desenvolvido para traçar o ciclo de vida familiar. Eu vou trazer um exemplo aqui, inclusive devido à questão de sigilo, eu não vou trazer um caso real, eu vou trazer um caso do livro da Marilene Marodin, que é um casal, né, que eles vão para a mediação, porque eles já estavam há 3 anos separados, e eles, no caso, tinham 3 filhos, né, e aí o que acontece? Eles se separam porque a esposa, ela vai embora por causa, né, ela trai o marido por causa de um novo relacionamento. Ela sai de casa e deixa o marido com os 3 filhos. E aí, quando ela decide procurar a mediação, ela vai procurar a mediação porque o filho adolescente decide deixar o pai e ir morar com ela. E aí, quando eles vão para a mediação, o pai dos meninos já está casado e já tem um filho. Ela já está separada do relacionamento lá pelo qual ela deixou, né, o marido. E aí, na mediação, o que foi percebido? As 2 filhas estavam com ele, ele estava dificultando a visita, né, da mãe às meninas, e ele estava ressentido e tentando punir o filho, porque tinha ido morar com a mãe, e tentando punir a ex-mulher também pelo fato, ainda ressentido pelo fato dele ter sido traído, né? Isso aparece na sessão individual. E à medida que as sessões de mediação vão acontecendo, foi feito o genograma, né? Aparece todos esses conflitos. À medida que eles conseguem, inclusive, incluir a nova esposa do pai das crianças, ela entra para a mediação, e aí o que é mostrado, né, para esses pais? A importância da coparentalidade, a importância dessa família entender que a convivência dos 3 filhos com essa família aí, no caso, né, binuclear, né, com 2 núcleos, que esses filhos precisariam estar convivendo com essa família aqui, no caso, com esse pai e com essa madrasta e com esta mãe. Então, eles teriam que ter acesso a esses 2 lados, vamos dizer assim, ao pai e à mãe. Essa mãe consegue entender a importância disso para essas crianças, né? Para esse menino, inclusive, conviver com o pai. Esse pai consegue entender que essas meninas precisam conviver com a mãe. Então, eles entendem a importância da coparentalidade. Essa companheira foi inserida na mediação, inclusive ela passa a participar, né, da rotina, porque ela tem que ajudar, né, ao ir e vir dessas crianças, e o afeto entre pais e filhos ele é restabelecido nessa família com a mediação.
Então, eu trouxe esse caso também justamente por causa da questão do sigilo, né, dos casos. E aí estamos abertos novamente a questões. Maravilha, muito obrigada, Marajane. Muito clara a sua explicação, entendeu? Muito boa mesmo. Vixe, Maria, uma aula excelente, excelente mesmo.